Eu tenho que cuidar que o Apocalipse não possa ser interpretado a partir de manchete de jornal. Tá. Porque se eu ficar com a manchete de jornal na mão, qualquer coisa que eu interpreto como a besta do Apocalipse. Eu posso falar que é o Macron, posso falar que é Trump, eu posso falar que é Elon Musk, qualquer um é a besta do Apocalipse. Teve um autor dos anos 60 que dizia que a besta do Apocalipse era a televisão. Que as TVs antigas tinham aquelas duas anteninhas e fala que ela tinha 2 chifres, sabe? O que seria a besta do Apocalipse? Bom, os primeiros pais da igreja, os primeiros cristãos, ali depois do período apostólico, sempre interpretaram a besta do Apocalipse como sendo algo relacionado a Roma, ao Império Romano, que era o opressor da igreja naquela época, que era o que oprimia a igreja. Por exemplo, vou lembrar que o Irineu de Lyon, que foi discípulo de Policarpo, que foi discípulo de João, então ele estava bem perto ali da fonte apostólica. O Irineu de Lyon falava o seguinte, olha, o número 666, que alguns manuscritos até traduziam como 616, ele fala assim, o nome que dá isso aqui é Lateinos, em grego. Lateinos significa o império dos latinos, dos romanos. Sim. Então era alguma coisa ligada a Roma. Eles sabiam que tinha alguma coisa ligada com Roma. Roma era codinominada, né? De Babilônia. Ah, é? É. Tanto é que o Pedro, quando escreve a carta dele, ele fala assim, aos irmãos que estão na Babilônia. E na cultura judaica sempre chamava Roma pelo codinome de Babilônia, porque o maior opressor do povo de Israel no Antigo Testamento não foi o Egito, foi a Babilônia. De todos os opressores que Israel teve, aquele que mais trouxe traumas era a Babilônia. Entendi. Tanto é que quando você queria falar alguma coisa do mal, era a Babilônia. O mal vem do norte, porque a Babilônia veio do norte. Mais do que a Assíria, mais do que os persas, mais do que Antíoco Epifânio, grego, todos foram opositores do povo de Deus. Sim. Os persas teve gente que opôs, o Antíoco Epifânio, mas assim, aquele que na época do Novo Testamento, todo mundo era a Babilônia. Você tem vários textos judaicos falando da Babilônia, mas é codificando Roma. Aí, depois desse período da patrística, a igreja entendeu também, através de Tomás de Aquino, que Roma poderia ser uma forma de trazer o anticristo para a igreja. Isso está na Suma Teológica de Tomás de Aquino. Quando você vai para a Reforma Protestante, de maneira unânime, Lutero, Calvínio, Zwinglio, todos entendiam que o anticristo era o papado. Ah, é? E de maneira assim, bem politicamente incorreta. Você entendeu? O papado e acabou. É lógico, a explicação que muitos teólogos católicos dão hoje é o seguinte, é porque os primeiros protestantes ali, a partir de 1517 com Lutero, como eles eram oprimidos pela igreja, eles tinham que dar um nome para o inimigo. Claro. Então, psicologicamente, detonavam com a igreja, né? Mas hoje a gente não está mais assim tudo. Hoje, então, o que acontece? Muitos teólogos, já numa ideia mais de estabelecer a paz, não falam mais que o papado seria o anticristo. E você tem alguns autores, como, por exemplo, no século XVI, você tem o Francisco Rivera, que foi um padre católico dominicano, o Francisco Rivera, e tem o Luiz Salazar, os dois são da mesma época. Para tirar esse foco protestante de que o papado seria o anticristo, criaram o método preterista. O anticristo é Nero. Entendi. Ponto. Não tem nada de papa. É o Nero. E depois muitos teólogos protestantes alemães acabaram bebendo na mesma fonte, aí o papado passou a ser Nero. Depois os futuristas começaram a falar, não, o anticristo, na época da Guerra Fria, que começou o dispensacionalismo, o anticristo é a Rússia, é a União Soviética, que tinha que demonizar os russos. O comunismo. Agora eu estou falando que a Rússia é com a China, né? Outros grupos minoritários, como as Testemunhas de Jeová, por exemplo, vão dizer que era a ONU. Outros grupos vão dizer que era um grande computador. Outros vão dizer que era um apóstata, que era um ateu. A internet. A internet. Como é que eu entendo isso? Eu tenho um trecho aqui interessante do próprio catecismo da Igreja Católica, e eu gosto dessa interpretação aqui do catecismo. Bom, aqui eu tenho as citações aqui de John Wesley, a Confissão Presbiteriana e Anglicana, de Westminster, a Confissão Luterana, todos falando que é o papado.
A resposta católica também é importante ser dada. Os católicos dizem, o anticristo não pode ser o Papa, porque na carta de João é dito que o anticristo nega que Jesus veio em carne. Entendi. Nega que ele veio em carne. E o Papa... E o Papa não nega que ele veio em carne, ele não é gnóstico. Entendi. Né? Mas olha o que diz aqui o Catecismo da Igreja. O Catecismo tem lá os vários pontos, 537, 534, os parágrafos, mas para quem quiser olhar no Catecismo é só colocar julgamento final da Igreja. Interessante o título, julgamento final da Igreja. E o Catecismo diz assim, antes da segunda vinda de Cristo, aqui é a posição católica, tá, gente? Não vai valer por protestante. Sim. Antes da segunda vinda de Cristo, a Igreja deve passar por um julgamento final que abalará a fé de muitos crentes. Eu concordo com isso. A perseguição que acompanha a sua peregrinação na terra revelará o mistério da iniquidade, que é uma maneira de falar do anticristo, na forma de um engano religioso, oferecendo aos homens uma solução aparente para os seus problemas ao preço da apostasia da verdade. Ou seja, se a apostasia da verdade... É o afastamento da verdade. Então o anticristo não pode ser um russo ateu, nem um muçulmano. Tá. O anticristo tem que ser alguém, e eu concordo com o catecismo aqui, tem que ser alguém que saiu de dentro do cristianismo, porque quando você vai aqui na carta de João, que fala do anticristo, fala aqui, olha, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 18, fala, filhinhos, esta é a última hora, e como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio. Ah. Essa elementação. Manifestações do anticristo já havia na época do Novo Testamento, porque eles falam que muitos dos anticristos já estavam surgindo. Segundo, o anticristo tem que ser alguém que sai de dentro do cristianismo, então não pode ser alguém de fora. E terceiro, esses anticristos da época de João eram um modelo daquele grande filho da iniquidade que ainda viria, que Paulo falou, que ainda não surgiu, mas virá, antes da vinda de Cristo. Porque fala que quando ele surgir, Paulo fala, o Senhor o destruirá. Então, peraí, então o anticristo não pode ser a União Soviética, porque não tinha União Soviética na época aqui. O anticristo não pode ser a ONU, porque não tinha a ONU nessa época. O anticristo tem que ser algum poder que já tinha exercício na época apostólica, que atraía pessoas que saíam de dentro do cristianismo e que, por alguma forma, vai estar de novo na segunda vinda de Cristo. Então, classificar o anticristo como um homem só já fica complicado, porque o camarada tem que ter 2000 anos de vida, pelo menos. Mas aqui, eu estou só pegando a Bíblia para ver que o que o catecismo está falando tá de acordo. Aí diz que esse anticristo atrairia muitas pessoas para uma apostasia da verdade. Deixa eu te falar uma coisa. Se a igreja se a mulher de Apocalipse 17 é o povo infiel, para você ser um adúltero, o primeiro requisito é ter sido casado. Para você morrer, o primeiro requisito... Tá vivo. Tá vivo. Para você ser apóstata, o primeiro requisito é ter sido cristão. Sim. Não existe islamismo apostatado. Não existe budismo apostatado. Só existe cristianismo apostatado. Então o anticristo tem que ser alguma coisa que vai sair do cristianismo. Aí continua dizendo, o engano do anticristo já começa a tomar forma no mundo toda vez que a reivindicação é feita para perceber dentro da história aquela esperança messiânica que só pode ser realizada através do julgamento escatológico. A igreja rejeitou até mesmo formas modificadas dessa falsificação do reino para vir sobre a forma do milenarismo, especialmente a forma política intrinsecamente perversa de um messianismo secular. A igreja entrará na glória do reino somente através dessa Páscoa final, quando ela seguirá o seu Senhor em sua morte e ressurreição. Então, o catecismo, nesse ponto, concorda com a minha ideia pós-tribulacionista. Sim. A igreja enfrentará uma perseguição. Mas essa perseguição não virá de fora. Virá de alguém de dentro da igreja, que apostatará da verdade, levará muitas pessoas à apostasia. Mas quem seria essa pessoa que, de certa forma, já tinha ação na época dos apóstolos e vai ter na volta de Jesus? Aí eu termino
com o Apocalipse 17 explicando. Vamos voltar para o capítulo 17. João viu a mulher montada na besta e ficou assustado com o que ele viu. Aí olha o que diz a continuidade. Capítulo 17, verso 7. O anjo, porém, me disse: por que você ficou admirado? Eu vou lhe mostrar, eu vou lhe explicar o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres que leva a mulher. A besta que você viu era, não é, está para emergir do abismo. Era, não é, está para emergir do abismo. Então ela atuava no período apostólico, vai ficar um tempo sem, assim, incubada, mas ela vai voltar no tempo final. É igual um tumor, que às vezes você vai, cura, ele fica entubado, depois ele volta. Era, não é, e vai surgir do abismo. E caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que não era, mas tornará a aparecer. Então é alguém que estava na época de João, ficará um tempo de suspensão e voltará a aparecer. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes no qual a mulher está sentada. 7 montes no qual a mulher está sentada. E no verso 18 ele diz: a mulher que você viu é a grande cidade que habita sobre os reis da terra. Ei. Qual cidade dominava os reis da terra na época de João? Washington? Não. Moscou? Não. Jerusalém? É. Não, Jerusalém não dominava os reis da terra. De dominar? É Roma. Roma. Mostra aquela moeda para mim, por favor, de Vespasiano. Essa moeda romana que vocês vão ver aí, ela estava em circulação na época de João. Tá. Vespasiano foi o que mandou destruir Jerusalém no ano 70. Você tem aqui o imperador Vespasiano, está escrito em latim, né? Cesare Augustus Vespasianus Augustus, tá certo? E aqui tem do outro lado da moeda, Roma, está escrito Roma, e ela é uma mulher sentada sobre 7 colinas. 1, 2, 3, 4, 5... Ali não mostra... 7, 8... 7 colinas, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E em todos os livros nós sabemos que Roma é descrita como a cidade que se assenta sobre 7 colinas. Isso é ponto, todo historiador sabe. Então, ele já está falando, a mulher foi uma mistura do povo de Deus com Roma. E aí o que acontece? O próprio catecismo fala pra gente ficar alerta, que virou uma apostasia. Então, por que não entender que, de alguma maneira, o mesmo poder romano que durante a Idade Média e início da Idade Moderna sancionou tantas perseguições com reis, com Inquisição Espanhola, Santo Ofício, tantas coisas erradas que foram feitas, não pode ser justamente a consubstanciação histórica disso que João viu. Repito, não é detonar com a Igreja Católica. Lembra que eu falei? É entender que teve coisas erradas feitas em nome de Jesus que me dá muita tristeza. E tinha muita gente sincera na Igreja Católica. Por exemplos, eu posso dar da minha vida particular. Eu tive padres que, quando eu ficava no mosteiro com eles, eu lembro uma vez que eu cheguei aqui no Ipiranga lá e os padres me recebiam ali, e um belo dia eu esquentava minha comida lá e depois ia pra sala assistir o Fantástico com os padres. Aí um dia o padre chegou lá e falou: Rodrigo, padre Dionísio, desculpa, tomou o prato da minha mão que eu tinha esquentado, me perdoa, Rodrigo, me perdoa. Eu falei: o que foi? Ele pedindo perdão e tomou o prato da minha mão. A gente esqueceu que você vinha hoje e a cozinheira colocou toicinho no feijão, nos perdoe, eu vou fazer um omelete pra você. Poxa, esse homem honrou minha fé. Ele não tem problema com carne de porco, eu que não como carne de porco. Eu vou falar que esse padre não é de Jesus? Poxa. Eu vejo uma vida de Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, para falar aqui do Brasil, essas mulheres não andavam com Jesus? Ai de mim, quem sou eu? E os crimes que houve dentro da Igreja Católica? Também houve crimes dentro do mundo protestante, dentro da Igreja Adventista. Eu tenho que lamentar isso e ver que o Apocalipse previu que essa união aconteceria. E quer ver mais onde é que a união aconteceria? João entendeu mais uma coisa, e aqui eu já estou indo para o final aqui, para a gente partir para o epílogo do Apocalipse. João, como judeu, ele sabia que no passado, quando o povo de Israel quebrava a aliança com Deus, eles seguiam através de ídolos. E quer que eu apresente para você qual que era a deusa que mais atraía o povo de Israel? Qual? Essa aqui, ó. Aquela do museu lá do NASP. Isso aqui é uma cena do museu do NASP.
Você viu então que aqui, olha, o que o Apocalipse viu, eu mostrei na arqueologia, a mulher que se assenta sobre, né? Sete. Essa é uma estatueta que está no Museu do UNASP. É uma divindade, o nome dela é Áshera, que nas Bíblias em português traduz como Azera. E que tem uma teoria que seria a mulher de Deus, não é? Exatamente. Eu vi. Por quê? Por quê? Foi numa época de apostasia que o povo de Israel quebrou a aliança, porque para eles, veja bem, Deus era o oposto do Deus que todo mundo queria ser. Porque Deus era solteirão. Todo mundo queria ser um homem com muitas mulheres e muitos filhos. Os reis tinham muitas mulheres, quanto mais mulheres e filhos, mais poder. Deus solteirão. No Novo Testamento nós vamos entender Jesus como filho de Deus, mas eles não tinham essa luz no Antigo Testamento tão clara. Um solteirão sem filho. Não, vamos arrumar uma mulher para Deus aí. Arrumaram a Áshera. Da onde veio Na isso? apostasia. A Áshera era uma deusa pagã. As origens dela ainda são dúbias. Alguns pensam que ela pode ter vindo de Ugarit, porque nós temos muita informação de Ugarit, mas outros pensam que ela pode ter vindo da Fenícia. Sim. A Áshera era adorada em vários povos de várias maneiras. Essa imagem que está aí, coloca de novo, por favor, é uma imagem clássica, porque a Áshera está aí, ela está com a cabeça como se fosse de um pássaro, e ela é uma prostituta montada numa besta. Ah. Ela é uma prostituta montada numa besta. Tanto é que num culto de Ugarit, nós temos um hino que fala o seguinte: entra a grande Áshera e todos os reis se embriagam com o vinho da sua devassidão. Nossa. É o mesmo texto de Apocalipse 17. E essa Áshera, que era adorada em vários povos, foi o que fez Deus tirar do povo. Ela inclusive era parente de Baal, tá? Entendi. Deus tirou do povo a proteção, a Babilônia veio e destruiu Jerusalém. E Jeremias fala muito contra o culto às Áshera, que eram árvores às vezes. E olha que interessante, João, quando viu essa mulher montada na besta, lembrou da Áshera. O que João entendeu? Assim como o povo de Israel quebrou a aliança no passado e sofreu consequências disso, o povo cristão quebrará a aliança no futuro. A grande apostasia. Áshera vai voltar. Só que de que forma? Através da cidade que domina o povo inteiro. É alguma coisa relacionada com Roma. E olha que interessante, essa Áshera foi adorada por vários povos. E tem mais uma pista no Apocalipse. Aqui fala o seguinte, olha. Apocalipse capítulo 17, versículo 15. O anjo me disse: as águas que você viu onde a prostituta está sentada são povos, nações. Então ela estava montada no animal e sentada sobre águas. Áshera era adorada por vários povos e cada povo dava um nome diferente para ela. E sabe qual que era o nome que ela tinha na época do apóstolo João? Não. Vou mostrar com o mosaico. Esse piso que vocês vão ver aí agora é um piso de uma casa romana de pessoas ricas da época do Novo Testamento. E você tem a Áshera. Só que ela num touro, num touro que ela tem na sentada sobre cabeça? muitas águas. Ela tá com um pano, ela tá vestida com um pano assim de sedução, Ah, tá. é justamente a púrpura e a escarlata. Quase mostrando aí as partes, As né? partes, que ela é prostituta, ela é adúltera. Mas tem alguma coisa E a a ver parte- com arco-íris, não? Não tem. Não, Esse aqui né? é como se fosse um pano que tá. Tá, esvoaçante. E aqui, isso aqui é o mar. Essa parte baixa é o mar. Tá, Porque a história é que ela traiu o marido dela para ir através de um touro, que era um deus grego que se transformou num touro. Então ela adultera, abandona o marido para seguir através de um touro. E esse touro cavalga sobre as águas do mar. entendi. E ela é descrita como a mulher montada sobre uma besta e assentada sobre muitas águas. E sabe qual que é o nome que ela tem nessa época? Não. Europa. Europa? Aí que é a origem do nome Europa. Nossa. Então, quem vivia na época de João, que leu o Apocalipse, Será que a Europa vem disso mesmo? vem disso, pode pesquisar, pode dar uma gulgada. Caramba. Então, quem estava na época de João, usando aquelas moedas de Vespasiano, e escutando isso aqui, o que ele entendeu? O povo de Deus, cristão, vai quebrar a aliança no futuro, Certo. como os judeus quebraram a aliança no passado. Foram- Assim como o foram profeta subjugados, chamou Jerusalém de prostituta, o povo de Deus vai se prostituir se unindo com Roma. Isso vai trazer um grande custo. E, de fato, os próprios teólogos católicos admitem que na união da igreja cristã com Roma, quando ela se tornou católica apostólica romana, Com Constantino? a partir de Constantino, A partir de é que na verdade aí vai um pouquinho depois, que você Sei, tem Constantino, que deu para a igreja prestígio, tá certo? Depois em Constantino é 320 aproximadamente depois de Cristo. Depois de Constantino você tem Clovis, rei dos francos,
que dá o exército para a igreja em 508 depois de Cristo, e em 538 você tem Justiniano, que dá para a igreja o poder temporal. Dá para a igreja o poder temporal. E ela se torna, então, a dona da Europa, praticamente. Esse poder só vai ser quebrado quando Napoleão vai mandar o general Berthier prender o Papa, em 1798, se eu não me engano. Ele prende o Papa morre no exílio, depois vem um outro Papa, etc. Mas houve ao longo da história da igreja, a igreja reconhece isso, houve papas que usaram o poder de Roma para oprimir os próprios cristãos. Os cátaros, os albigenses foram os valdenses. Depois veio a Reforma Protestante, que também cometeu erros. Você vê o Calvino, aí tem uma questão que alguns falam que o Calvino não participou da morte de Miguel de Cervé, que ele pediu para decapitar e não queimar vivo. O fato é que Miguel de Cervé foi morto num país protestante porque não acreditava na doutrina pilar lá do cristianismo. Ou seja, são erros que foram previstos que iriam acontecer. E o anticristo, no final, se ele vai ser um papa que vai sentar em Roma, vamos esperar para ver. Não estou falando que o Papa Francisco é o anticristo, não estou falando. Tem quem diga que será o próximo Papa. Alguém, na minha opinião, que vai, a partir de Roma, a partir da Europa, juntar o mundo. Judeu com e juntar o mundo e conseguir fazer. E aí...